tudo bem? Eu sou Raimundo Osvaldo, sou discípulo da comunidade de Aliança, na feliz espera das minhas primeiras promessas de consagração, que, se Deus quiser, serão realizadas nesse ano de 2020. Eu sou de São Luís, mas atualmente estou na missão de Ponta Grossa, no Paraná. E nós estaremos juntos, hoje e nas próximas semanas, nesse curso online do Tecendo o Fio de Ouro. O Tecendo o Fio de Ouro, dentro de um contexto maior na comunidade, ele é um passo dentro do Caminho Ordo Amores. O Caminho Ordo Amores é um conjunto de assuntos, de temas, de cursos formatados pela assessoria de formação da comunidade católica Shalom. Esse termo Ordo Amores foi usado inicialmente por Santo Agostinho em outro contexto, mas para nós ele significa tudo ordenar para o amor. Nossa história, nossa vida, tudo que temos e somos. E como um grande caminho, o Ordo Amores ele possui 5 etapas. O És Precioso, Curados para Amar, Tecendo o Fio de Ouro, que é essa etapa que você inicia a viver hoje, liberdade interior e maturidade humana. Todo esse caminho, ele foi constituído dentro da comunidade a partir da própria experiência que a comunidade foi adquirindo ao longo dos anos na formação dos seus membros e de todas as pessoas que chegavam até nós, querendo, se dispondo a serem formadas. Inicialmente, dentro da comunidade, se orientava que cada pessoa escrevesse a sua história de salvação pessoal para si mesmo, não para ser exposta, mas para si mesmo, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E após escrever a sua história, a pessoa ela era acompanhada por um formador, para que o formador pudesse rezar e auxiliar a essa pessoa no seu crescimento humano e espiritual. Pois este curso, então, como parte do Caminho Ordo Amores, ele vai te ajudar no autoconhecimento, no processo de reconciliação com a tua história pessoal, a ordenação das necessidades, valores, cura da identidade, discernimento de estado de vida e também a cura da afetividade. O Tecendo o Fio de Ouro, ele é, na verdade, um roteiro para a descoberta do amor que Deus tem para com você e você para com Ele. E tudo se baseia num princípio de que Jesus Cristo, que é o ressuscitado que passou pela cruz, faz novas todas as coisas. E com isso também faz novas todas as áreas da nossa vida. Para nós, na comunidade Shalom, é muito valiosa a passagem do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, onde o Senhor diz: pois eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? E essa obra nova que Deus deseja realizar também na sua vida neste tempo. No versículo anterior, o profeta Isaías, ele diz: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas. E aqui o profeta ele não diz para nos esquecermos de tudo que vivemos na nossa história. Não é isso que ele está dizendo, mas para não vivermos presos com o nosso passado congelado, como nós veremos um pouco mais adiante, mas nos abrirmos para a obra nova que Deus deseja realizar em nós, que Deus deseja realizar em você a partir da vivência neste tempo, deste roteiro que você irá seguir para a cura interior e para esse processo de autoconhecimento. Então, durante o curso, vai existir a presença de 3 parceiros. Esses 3 parceiros juntos, eles vão ser um grande auxílio nessa vivência que você terá nas próximas semanas. Quem são esses 3 parceiros? O primeiro parceiro é o roteiro em si. É o livro Tecendo o Fio de Ouro, que vai ser um grande auxílio para te ajudar a chegar à maturidade
que para nós a verdadeira maturidade é chegar à estatura de Cristo. O segundo parceiro é o próprio Deus, que vai caminhar contigo. E de Deus nós esperamos a graça de não mais vivermos agitados ao capricho da malignidade dos homens, tampouco presos às nossas feridas, ao pecado ou à imaturidade. Durante este tempo, é com o auxílio da graça de Deus que nós iremos caminhar. E o terceiro parceiro é você. E de você se espera a cooperação humilde, oracional, disciplinada, por amor a Deus, por amor a você mesmo, por amor ao seu irmão. Você vai trilhar esse caminho em busca da verdade, em busca da cura, em busca da maturidade. E nós podemos dizer que o Tecendo o Fio de Ouro é um roteiro para a história da salvação pessoal e projeto de vida. E é isso que nós viveremos neste tempo. Mas vamos compreender cada termo desta frase. Um roteiro para a história da salvação pessoal e projeto de vida. Ele é um roteiro por quê? Ele é um roteiro porque ele aponta as direções desta jornada com a experiência da patrística, dos santos, do magistério da igreja e da própria comunidade. O roteiro que você irá seguir, ele foi composto pela assessoria de formação com base na experiência que a comunidade tem, mas fazendo uso também da experiência dos santos e daquilo que é o magistério da igreja. Por que que esse é um roteiro para a história? Porque é na história pessoal que Deus ele vai se revelando a ti. Que Deus ele vai fazer nascer em ti, no teu coração, um projeto de amor e felicidade, como disse Amedeo Cintini, que é um psicólogo que vai nos acompanhar também durante essa trajetória que nós iremos trilhar. Então ele é um roteiro para a história, porque é impossível conhecer uma pessoa em profundidade sem fazer o percurso dessa viagem pelo passado da pessoa, por sua história, tendo uma atenção cuidadosa a essa história. Por que é um roteiro também da salvação? Porque nós vamos vivê-lo na perspectiva da fé. E na perspectiva da fé, não tem sentido nenhum uma história que não seja para a santificação própria e para a santificação do mundo inteiro. Mas não é simplesmente qualquer roteiro. É para a história da salvação pessoal, porque a salvação em Jesus Cristo se concretiza de maneira pessoal e única, porque você é único e irrepetível. É um roteiro também para projeto, porque só se reconstrói o passado tomando a nossa vida nas próprias mãos, para que, tendo a vida nas próprias mãos, coloquemos nas mãos de Deus. Então, a reconstrução do nosso passado se dá por meio desse projeto que é de vida. Por que de vida? Porque é na vivência amorosa e feliz das lutas do dia a dia que nós vamos encarnar a verdadeira caridade, o amor com que seremos medidos à estatura de Cristo. Então, nós devemos estar completamente dispostos a viver esse roteiro. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro a responsabilidade de seguir esse roteiro, que aí eu preciso dizer, essa responsabilidade ela é sua e você precisa assumir esse compromisso de, em muitos momentos durante a sua semana, tirar um momento por dia para fazer os exercícios que aqui são propostos. E uma condição essencial para isso é fazer esse roteiro por escrito. A importância não só de pensar o que foi que eu vivi, mas escrever.
Porque quando nós escrevemos, nós registramos, tomando posse daquilo que verdadeiramente é a nossa história. E não se consegue fazer o Tecendo o Fio de Ouro sem escrever. Então é importante que você já reserve um caderno para que você possa fazer os exercícios que são propostos nesse roteiro. E além disso, é preciso seguir esse roteiro, fazendo-o em oração, unindo toda a sua vida ao mistério de Cristo, pois é Deus que é a fonte de toda cura, de todo autoconhecimento e de todo plano de vida. Ainda nesse caminho, eu vou voltar a frisar, é preciso escrever tudo. Você não deve achar que há coisas que não precisem ser escritas durante esse processo que será vivido. Tudo precisa ser escrito sem medo. Esse roteiro, você vai escrever a sua história a partir dele, é para você, para que você se conheça, para que você seja curado. Não é para apresentar para ninguém. E se você tem receio de escrever algo e que depois alguém leia, você escreve e depois rasga. Você pode tocar fogo. Aquilo que você não quer guardar registrado, mas é importante escrever tudo. E outra coisa que também vai ser importante neste tempo é ler todos os textos que são propostos no livro, com muita atenção, com muito zelo, com muito cuidado. Mesmo aquilo que você já tenha tido contato anteriormente, se você já começou a fazer o Tecendo o Fio de Ouro outras vezes, leia com atenção, não pule nenhum parágrafo. E por fim, é importante, para que você colha bons frutos, é não deixar de fazer e avaliar com fidelidade o projeto de vida pessoal, o PVP, que vai ser apresentado e vai ser proposto no final de cada etapa que nós iremos percorrer durante essas semanas. Então, esse curso, ele tem esse propósito de te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, no caminho de maturidade, para que você possa crescer à estatura de Cristo, para que você ganhe maturidade humana e maturidade espiritual, para que você conheça melhor a sua história, o porquê de você ter sido criado e como canalizar toda a tua vida, tudo que você tem, tudo aquilo que você é para o amor. Colocar toda a tua vida na ordem do amor. E aí nós vamos, durante esse roteiro, mergulhar na nossa história de vida. Situações que foram dolorosas, situações de sofrimento, em momentos onde nós vamos precisar dar perdão, onde nós vamos precisar nos deparar com realidades que nós gostaríamos de ter esquecido, dores vividas. Vai exigir muita determinação e muita paciência e uma fidelidade em seguir esse roteiro. E aí você poderia se perguntar, Tecendo o Fio de Ouro é uma terapia? Eu gosto muito de frisar isso. O Tecendo o Fio de Ouro, ele não é uma terapia. É apenas um itinerário que foi concebido a partir da experiência de formação da comunidade católica Shalom. O grande objetivo deste curso é cooperar com a graça de Deus nesse caminho que você vai trilhar de autoconhecimento e cura interior. Se existe alguma realidade que necessite de um auxílio profissional, você será orientado a procurar esse auxílio profissional. Porque durante o curso, algo essencial é o acompanhamento espiritual que você terá. Você terá 2 acompanhamentos espirituais. Quem vai te acompanhar? É um membro da comunidade católica Shalom, normalmente é um irmão consagrado ou que tem experiência no ministério de cura e aconselhamento. E ele vai te auxiliar a viver bem esse processo. Entretanto, é um acompanhamento espiritual. E se houver alguma realidade que precise
de um olhar profissional, esse teu acompanhador ele vai te orientar a procurar esse auxílio, a procurar essa ajuda. O Tecendo o Fio de Ouro, portanto, não é uma terapia que vai resolver todos os nossos problemas, mas é um roteiro que vai nos ajudar a ter um olhar maduro sobre quem nós somos, sobre aquilo que Deus deseja que nós vivamos e vai nos ajudar a, conhecendo aquilo que somos e aquilo que Deus deseja que nós vivamos, a nos abrir a viver a vontade de Deus. E quem também vai estar contigo é o Senhor. Você vai descer às profundezas da sua história, ao mais profundo do teu coração. Você vai mergulhar naquilo que você é, mas você não irá sozinho. Vai contigo o Senhor, aquele que te criou, aquele que te conhece, aquele que sabe a tua verdade mais profunda. No ano de 1995 a 97, a comunidade católica Shalom organizou, elaborou um musical, produziu um musical chamado O Pastor Ferido, que é baseado em um livro do padre Daniel Lange. E esse musical, ele contava a história. Dentro do musical existe um rapaz chamado Emanuel, e ele era convidado a fazer esse caminho, de mergulhar na sua história, de mergulhar em si mesmo, junto com o Senhor, para ser curado, para ser salvo. E dentro desse musical existia uma música que no livro a letra dessa música está na página 23, nessa 12ª edição. E a letra dessa música, que é uma bela poesia do padre Daniel Lange, diz: desce, Emanuel, às profundezas do teu país. Não tenhas medo, não estás sozinho. Vai contigo quem te pode curar. Vai contigo quem te pode salvar. E você pode mergulhar na beleza dessa letra, dessa poesia. Desce, Raimundo Oswaldo, às profundezas do teu país. Não tenhas medo, não estás sozinho. Vai contigo quem te pode curar. Vai contigo quem te pode salvar. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor, ele te dá as mãos neste tempo. Ele te pega pela mão e ele vai contigo revisitar a tua história. Ele vai contigo revisitar tudo aquilo que te marcou, que te feriu. O Senhor, ele vai visitar todos os aspectos da tua vida. Ele vai descer contigo às profundezas do teu país, do teu coração, da casa do teu coração, onde está registrada a tua verdade. Então, este é o roteiro que nós vamos viver. E eu te encorajo a ir até o fim, a descer, a ir ao mais profundo da tua história, da história da tua vida. E a fazer como Santo Agostinho, no livro das suas Confissões, a ter certeza de que ao invocar o Senhor, ele virá. Santo Agostinho, ele disse: eu te invoco, meu Deus, misericórdia minha, que me criaste e não te esqueceste daquele que se esqueceu de ti. Eu te chamo a minha alma, que preparas para te receber, inspirando-lhes este desejo. Eu te chamo a minha alma, que preparas para te receber, inspirando-lhe este desejo. Invoque também o Senhor, que se dispõe a estar contigo, a visitar a tua alma e a descer contigo na tua história. E durante todo este curso você vai experimentar da mão poderosa do Senhor, que vai te fazer descobrir a tua verdade e no meio da tua verdade descobrir o amor verdadeiro, o para que você foi criado, o porquê você foi criado, o valor da tua vida e o valor da tua história.
Nós vamos agora ouvir um testemunho de uma pessoa que já passou por esse caminho, que fez o Tecendo o Fio de Ouro, e ela tem algo a partilhar com você sobre esse caminho, sobre aquilo que o Senhor fez. Participemos com muita atenção, ouça com muita atenção esse testemunho, e logo em seguida nós vamos dar continuidade ao encontro de hoje. Olá, boa tarde, meu nome é Januária e hoje eu estou aqui com vocês para partilhar um pouco do fazer de Deus na minha vida. O ano passado, nesse período, em junho mais precisamente, eu fiz o curso Tecendo o Fio de Ouro. E nesse momento era um momento difícil na minha vida, era um momento de luto, né? Eu passava por um processo de separação, algo que para mim, enfim, não era desejado e nem esperado, mas que, enfim, aconteceu. E nesse momento, Deus, né, se mostra, se disponibiliza no seu amor infinito, através do curso, né, para cuidar de mim, para curar as minhas feridas, né? E foi isso que aconteceu. Eu estou com uma pesquinha aqui do meu caderno, que eu estava rememorando o que eu tinha escrito, o que eu tinha feito dos meus exercícios, que é algo assim fundamental. Nesse processo de autoconhecimento, nesse roteiro de autoconhecimento, né, onde eu me deparava, né, com a minha história, com os acontecimentos da minha história, da minha infância, da minha família, que eu revisitava, na verdade, né, esses momentos. Deus vinha me curando, né, Deus vinha me mostrando, né, o quanto eu precisava fazer as pazes com o meu passado. E o quanto eu não só precisava ter acesso a isso, mas eu precisava fazer as pazes com esse passado. E como é que eu precisava fazer as pazes, né, com esse passado? Eu precisava de cura, eu precisava de libertação, eu precisava de perdão, eu precisava perdoar, eu precisava me perdoar. E em todos os exercícios que eu fazia, né, que propunha nos louvores, nas leituras bíblicas, Deus vinha cuidando, né? E eu sentia Ele cuidar de mim, eu sentia Ele me massagear, eu sentia Ele cauterizar o meu coração, né? E assim, fazer esse curso, gente, não é fácil porque a gente se depara com histórias, a gente se depara com situações que são dolorosas, mas que precisam ser curadas para que elas não tenham uma repercussão nesse momento atual. E era isso que acontecia comigo, né? Eu respondia nesse momento atual a partir de feridas anteriores que não foram curadas. E apesar de já conhecer, de já saber, de já viver um processo de psicoterapia, Deus insistia pela minha cura através do perdão e através da aceitação, de ressignificação desse meu passado. E a partir do momento que eu me entreguei, que eu me disponibilizei nos braços de Deus, né, eu percebia que eu conseguia evoluir, que esse rio que estava congelado começava a descongelar. E aí vocês podem me perguntar, e aí, Januária, quando terminou o curso estava tudo resolvido? Não, e ainda não está tudo resolvido, porque eu costumo dizer que esse ano que passou até aqui foi o meu ano sabático cristão, onde Deus, através de passagens, através de pessoas que Ele encaminhou na minha vida, Ele começou a me mostrar todos os sinais, né, que eu até então ignorava, porque ao invés dele assumir o controle da minha vida, eu assumia esse controle da minha vida. E ele era o tempo todo muito claro comigo, que ele precisava assumir o controle da minha vida. Gente, como isso para mim foi difícil. E eu acho que em alguns momentos ainda é. Eu tenho uma questão relacionada com a proatividade, com o controle, que é algo que Deus vem trabalhando e vem fazendo muito na minha vida, né? E quando eu avanço nesse processo de autoconhecimento,
né, quando chega na parte do curso que trabalha sobre a questão da identidade, do estado de vida, né, eu vejo o quanto esse meu controle impediu a ação de Deus na minha vida, né, e o quanto Deus naquele momento também foi curando, chegando até a parte da minha afetividade, né, e aí ele vem me mostrando tudo que ele havia planejado e tudo que eu havia feito. E todo esse processo, e aí ele mandou para mim uma palavra de ciência num retiro que eu fiz, aonde ele dizia e prometia que ele ia reconstruir a minha história. E a partir daquele momento eu comecei a orar, a me entregar, ainda com um processo de ansiedade muito grande, porque eu quero que as coisas aconteçam ontem, né? E aí Deus me manda Eclesiástico 2 e diz, olha, tudo tem seu tempo, aguarde que ele vai chegar. Mas por que precisava aguardar? Porque ainda existiam coisas que precisavam ser curadas. E ele estava curando, e ele estava fazendo, e eu estava me disponibilizando para isso. E aí hoje, depois de um ano, eu posso dizer para vocês que eu continuo nesse processo, porque ele não para. Mas é um processo onde eu hoje sou invadida por uma paz interior enorme, porque Deus vem usando pessoas, Deus vem usando a palavra, Deus vem usando a oração para dizer, eu estou no controle de sua vida. E foi isso que o Fio de Ouro fez comigo. Permitiu que Deus assumisse o controle da minha vida. E hoje eu sou uma pessoa que busco incessantemente me entregar nesse controle de Deus. E eu espero que vocês aproveitem muito esse curso, que façam todos os exercícios, que nos momentos difíceis vocês não desistam, porque Deus não vai desistir de vocês e Ele vai fazer na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e que o curso venha ser uma inspiração de Deus na vida de vocês. E essa primeira parte do Tecendo o Fio de Ouro, que nós vamos iniciar agora, ela é a parte do fazer memória. Fé como memória, vida como história. Percorrer a nossa história de vida. Relembrar, reviver aquilo que o nosso passado contém, para que ele possa irrigar o nosso presente e gerar no nosso coração a esperança do futuro. O grande objetivo dessa parte é proclamar, como Santo Agostinho, tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima. É descobrir Deus na sua morada interior em nós, no nosso coração, no mais profundo, na nossa essência. Descobrir a razão da nossa vida e descobrir que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Descobrir que Deus é aquele que habita o mais profundo, o mais íntimo de nós. Nós vamos trilhar esse caminho de autoconhecimento e nós vamos trazer aquele adágio antigo da filosofia, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, ele foi assimilado pelos santos, mas não apenas assimilado, mas elevado à categoria do amor. Porque conhecer-se a si mesmo significa mergulhar em si, no mais profundo da alma, e descobrir a sua essência, que é o amor. E projetar a nossa vida para o amor, porque a santidade é o amor. E esse é o caminho que nós vamos trilhar. De maturidade humana, com o olhar do amor, com o olhar da caridade, porque só o amor dá sentido a todo o esforço para nos conhecermos e sermos curados. O autoconhecimento e a cura interior é, antes de tudo, fruto de uma decisão de amar. É quando eu me determino pelo amor. É quando eu decido pelo amor que eu começo a verdadeiramente trilhar esse caminho de autoconhecimento e de cura interior. E eu preciso dar um primeiro passo. Não é fácil.
sentar e começar a fazer esse roteiro. É preciso dar um primeiro passo. E o primeiro passo é o olhar. Mas olhar o quê? Olhar a quem? A proposta do Tecendo o Fio de Ouro é que você inicie todo esse caminho olhando atentamente a quem te olha, a quem te conhece, àquele que te criou e que por isso sabe tudo da tua vida, a tua essência mais profunda. E como é que você vai olhar a quem te olha? Por meio da oração. É a oração que vai te fazer colocar o olhar no Senhor. Santa Teresa d'Ávila, ela disse, mira que te le mira. Olha a quem te olha. Fixa o teu olhar naquele que te olha com amor, naquele que te conhece, naquele que te criou. E é olhando para Deus, olhando para o Senhor, que você verá a sua vida refletida como que num espelho. A tua verdade refletida pela verdade, pelo amor. E isso só é possível quando você se coloca diante dele em oração. Porque é permanecendo em Deus, em oração, conhecendo a Deus, amando a Deus, e é assim que nós vamos colher dele a verdade de que nós somos. Só há uma maneira de colher de Deus, que nos conhece, a verdade daquilo que somos. O caminho é único, é o caminho da oração. De parar o olhar nele e nos enxergar sob a ótica do amor. Porque em Deus tudo é amor. E é diante do olhar de Deus que nós podemos responder à indagação de quem nós somos verdadeiramente. Quem você é verdadeiramente? Você é o que parece ser, o que acredita ser, ou a imagem que os outros têm de você? É somente olhando para o Senhor que nós vamos descobrir a verdade daquilo que somos. E muito importante neste caminho, descobrir a essência de quem nós somos. E nós vamos puxar uma frase de Santa Teresinha, porque ela descobriu isso. Ela disse, eu sou o que Deus pensa de mim. E é na contemplação do olhar do Senhor, na descoberta daquilo que nós somos, que nós vamos nos encontrar e descobrir que nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Deus nos criou para ser, na sua origem. E para isso nós precisamos descobrir. Não descobrir, mas compreender qual é a nossa origem. Qual é a origem da minha vida, da sua vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? A nossa origem é a Trindade. A vida do homem tem como princípio e fim último a Trindade. Nós só existimos porque Deus nos amou, pensou em nós, decidiu que viéssemos a existir. Você só existe porque Deus te amou, pensou em ti, decidiu que tu viesses a existir. Deus participou do momento da sua concepção, te dando uma alma. Só Deus pode dar uma alma. Um escritor chamado C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz assim, nós não temos uma alma, nós somos uma alma, nós temos um corpo. A nossa existência, ela remonta à eternidade. No coração de Deus nós já existíamos. Antes daquele momento da concepção, no coração de Deus nós já existíamos. E aquele ato da concepção, enquanto nós vamos herdando dos nossos pais um corpo, enquanto a união daquele espermatozoide com aquele óvulo vai nos dando um corpo, Deus participa desse momento, nos dando uma alma. Uma alma com a capacidade de amar, dotada de inteligência, dotada de liberdade, dotada de vontade. E sabendo que a nossa origem é a Trindade, nós devemos sempre lembrar que somos criatura,
que fomos criados puramente por amor, criados para amar, criados para conhecer a Deus. E de modo particular, não só para conhecer, mas para participar da vida da Trindade. Existe um objetivo, um projeto de vida, a santidade. Deus que é amor, como São João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. São Tomás de Aquino diz, Deus é amor em ato. E é esse ato, Deus ser amor em ato. Deus, ao sonhar contigo, Ele já imediatamente projetou a sua vida. Não que você nasceu predestinado, com um destino traçado, porque você é dotado de liberdade. Mas Deus sonhou nessa história de amor que é a tua vida. O homem é a única criatura que Deus quis por si mesmo. O homem é a única criatura dotada dessa capacidade de amar. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor em ato. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 357, ele diz, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. Ele é capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente, de entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado a viver essa aliança de amor também com o seu Criador, oferecendo a Deus uma resposta de fé e uma resposta de amor. Por isso, diante daquilo que Deus verdadeiramente pede a nós, essa resposta de amor, nós devemos nos posicionar de maneira madura, crescendo em amor e em maturidade, trilhando esse caminho com muita responsabilidade, nos deixando alcançar por esse amor infinito do Senhor. Desse modo, nós somos chamados a ir mergulhando e a ir percebendo que nós temos uma história, que é uma história de salvação. E essa história ela é pessoal, porque você foi criado único e irrepetível. E a história de salvação pessoal, ela tem origem no coração da Trindade, quando lá na eternidade Deus sonhou com a tua existência. Lá a tua história de salvação pessoal teve origem. Ali Deus começou a tecer o teu fio de ouro. Quando Ele sonhou com a tua vida, quando Ele sonhou com a tua existência. E te dando a vida, Deus, Ele te torna responsável por meio da liberdade do teu próprio desenvolvimento em todas as áreas da tua vida. E esse tempo em que vivemos aqui neste mundo, Santa Teresinha, ela dizia, né, que este tempo de vida nosso aqui, ele é um intervalo entre duas eternidades. Quando nós existíamos no coração de Deus, como um sonho de Deus, e a partir do momento também que nós retornaremos para Deus, para com Ele permanecer durante toda a eternidade. Então, a tua história é um mistério que se lança na eternidade. Nós voltamos para o seio da Trindade. E neste intervalo em que nós estamos aqui neste mundo, somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento em todas as áreas, em vista da santidade, em vista de retornarmos ao seio da Trindade, em vista de voltarmos ao coração do Pai. Por isso, a nossa história de salvação pessoal, ela tem origem no coração da Trindade e ela tem o seu fim na eternidade, também no coração da Trindade. A história da salvação pessoal, ela precisa ser escrita para que você possa conhecer. Escrever a tua história de salvação pessoal significa tocar no mistério da tua vida, que é reflexo do mistério de Deus que habita em ti.
Escrever a tua história de salvação pessoal é conhecê-la. E conhecer a tua história não é para explicar tudo, mas para acolher a tua vida com amor e com gratidão, para acolher o mistério da tua própria vida. Por isso é tão importante nos colocarmos diante da nossa história com esse amor, com essa reverência, tendo sempre a consciência de que a nossa história é um mistério de amor que tem sua origem e o seu fim em Deus. E de que Deus se interessa por cada detalhe da nossa vida. Que Deus não é indiferente a nada e que Ele se manifesta na nossa existência. No Salmo 138, o salmista diz: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. Deus não é indiferente à nossa história. Deus não é indiferente a nada da tua vida. Você não viveu nada que não tenha tido sobre ti o olhar do Senhor. Porque Deus, Ele se preocupa, porque Deus se interessa por cada detalhe da tua vida e se manifesta de maneira pessoal, exclusiva, só para você. Por isso, a tua história, ela é uma história pessoal de salvação. O servo de Deus, o cardeal Van Tuan, ele afirmou que nós somos parte de uma história maior que nós. Isso significa que a nossa história de salvação, embora seja pessoal, ela está inserida num contexto maior, de modo particular num contexto familiar. Portanto, conhecer a própria história requer conhecer as raízes familiares. E com isso, ir percebendo o cuidado e a providência de Deus ao longo de toda a história. Lá no Evangelho de São Mateus é apresentada a genealogia de Jesus. E você vai perceber, ao ler a genealogia de Jesus, que as raízes familiares dele traz pessoas de diferentes tipos. Reis, pessoas ricas, pobres, adúlteros, assassinos, prostitutas, filhos adotivos. E Jesus, ele quer com isso, não tendo também vergonha de expor a sua origem humana, né? A sua raiz familiar, ele quer nos dizer que a genealogia dele é como a sua, é como a nossa, cheia de pessoas santas e pecadoras, mas profundamente amadas por Deus, queridas e sustentadas pela graça de Deus. E nós somos o que somos porque antes de nós existiram pessoas que são os nossos antepassados, que viveram aqui nesta terra e que por meio da sua vida se chegou hoje até nós. Dessa forma, nós não devemos ter vergonha ou ter medo de conhecer a história da nossa família. Acolher a nossa origem é importante para nos reconciliar com o passado. Mas o que é esse processo de reconciliação com o passado? O que nós podemos entender disso? Nós vamos viver à luz de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele afirmou que o nosso passado não é um rio congelado, que nos prende e paralisa, mas é um rio cálido e fértil, que nos enche de vida e nos encoraja a caminhar. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que o nosso passado, ele não é algo fechado, acabado, mas é algo que, quando ordenado para o amor, com a luz da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, o nosso passado se torna inconcluso, irriga o nosso presente e aponta para o futuro. Olhar para o nosso passado com o amor e com a graça de Deus é tirar a pedra que muitas vezes nós colocamos em cima. E querer viver ignorando o nosso passado é tê-lo congelado. E não há um outro caminho para o autoconhecimento, para a cura interior, para a liberdade interior, para a santidade,
Não há outro caminho que não esse processo de ordenar, de descongelar o rio da nossa vida para o amor. Isso vai nos exigir uma determinação, a graça de querer uma vida nova. E para descongelar o rio da nossa vida é preciso querer. Voltar com Jesus lá atrás, quebrar o gelo, fincar uma lança com muita coragem, com determinação, no gelo do nosso passado, para fazer com que ele corra caudaloso, irrigando o nosso presente, abrindo o nosso coração à esperança de um futuro, de santidade, de felicidade, de paz. Devemos fazer isso sempre com o olhar no Senhor. Isso é viver o caminho ordo amores. Tudo ordenar para o amor. E quando a gente vive isso, a gente precisa viver nessa graça do amor. Voltar a relembrar, a percorrer a nossa história no amor. Porque é o amor que quebra todo medo, que quebra todo temor. O perfeito amor, ele lança fora todo temor, já dizia São João na sua primeira carta. Lança fora todo medo, porque quem teme não é perfeito no amor, mas o amor lança fora todo temor. E quando nós vivemos esse processo de ordenar a própria vida para o amor, nós vamos vivendo um processo de adesão incondicional ao Evangelho, percebendo que devemos contar em tudo com a graça de Deus, porque é ela que nos sustenta, e a graça do Senhor, a confiança também no seu amor, que vai permitir que o rio da nossa vida, que a nossa história seja ordenada. É a partir dessa graça que nós vamos ter a possibilidade de fazer uma leitura da própria vida a partir do amor e da fé. E vamos também ter coragem, não só de conhecer, mas de decidir direcionar toda a nossa vida para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é amor. E todo esse processo que precisa ser vivido é um processo de reconhecer o valor do passado. Na medida em que nós vamos reconhecendo o valor do passado, nós vamos nos abrindo a essa graça de permitir que a nossa história de vida não seja apenas meros fatos que aconteceram, mas que se torne esse rio de graça que irriga o nosso presente. E em relação ao valor do passado, Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra, fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena, que é a logoterapia análise existencial, ele nos fala de uma maneira muito profunda e rica que o passado é a experiência mais concreta que o homem possui. Nisso ele quer dizer que o passado é constituído de todas as nossas possibilidades que se tornaram realidade concreta. Todas as nossas potencialidades, todas as nossas possibilidades que foram concretizadas, que foram realizadas. E com isso também ele quer nos dizer que o presente é o momento onde nós tomamos as nossas decisões. O presente é o tempo da visão, onde nós decidimos, onde nós fazemos as nossas escolhas. E dessa forma também o futuro é onde estão inúmeras possibilidades, das quais algumas delas também serão realizadas a partir das escolhas que nós fazemos no momento presente, com toda a liberdade que nós temos. Com liberdade e responsabilidade, fazendo as nossas escolhas, nós vamos, com um olhar de esperança também, no futuro, que é onde estão inúmeras possibilidades, nós vamos, pelas escolhas, concretizar algumas dessas possibilidades. Quando Viktor Frankl falou isso, ele ecoa também Santo Agostinho, que há muito tempo antes dele também já afirmava que o passado era aquilo que a gente tem de concreto. Santo Agostinho ele dizia que o passado é a única coisa que nos pertence, que habita dentro de nós, e o passado influi em nosso presente
e futuro. Habita a nossa memória. E no livro das suas Confissões, ao falar dos 3 tempos, Santo Agostinho ele afirma: estes 3 tempos estão na mente e não os vejo em outro lugar. O presente do passado é a memória, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos e que foi concretizado. O presente do presente é a visão, ou seja, é neste tempo que nós decidimos. É neste momento onde nós podemos tomar as nossas decisões, fazer as nossas opções. E Santo Agostinho conclui dizendo que o presente do futuro é a espera, abrindo o nosso coração à esperança. Dessa forma, nós podemos olhar para o nosso passado, para a nossa história, como esse rio que irriga o nosso presente e que nos aponta para um futuro de esperança. E como é que nós vamos viver isso? Nós vamos viver toda essa dinâmica no fazer memória, no mergulhar naquilo que está presente na nossa memória, ou seja, o nosso passado, a nossa história, as possibilidades que foram realizadas, que foram concretizadas. E dessa forma, nós vamos compreender que fazer memória não é simplesmente contar a história, não é como uma crônica, onde eu vou relatar fatos soltos do meu passado. Fazer memória é reviver um fato à luz do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Quanto ao amor de Deus, Deus ele foi manifestando, nos sustentando com sua graça. E nós, de que maneira fomos também expressando o nosso amor por Deus? Muitas vezes até sem saber, mas na busca de Deus. Buscando a nossa felicidade, estando buscando a Deus. E em relação a esse fazer memória, o Papa Francisco ele vem nos dizer que o fazer memória da história da salvação pessoal leva o cristão a perceber a presença de Deus nos acontecimentos da vida. Portanto, fazer memória é voltar e olhar com os olhos da fé onde Deus estava, em todos os momentos, presente em tudo aquilo que nós somos. E existem 3 maneiras de fazer memória: a memória de fé, a memória de amor e a memória de esperança. E nós vamos conhecer cada um desses tipos de fazer memória. O fazer memória de fé é muito marcante no povo judeu. E a gente pode até chamar também de memória bíblica. Jesus, como judeu, ele fez isso. Ele recordou, muitas vezes em sua pregação, os feitos de Deus, aquilo que no Antigo Testamento era a manifestação do poder de Deus para o povo judeu. Amedeo Tintini, ele vem nos falar sobre a memória de fé. Fazer memória de fé é aprender a recordar para discernir o mistério de Deus, da própria vida e da própria fé. Nós somos convidados, no fazer memória de fé, a recordar os benefícios de Deus, a reconhecer a providência de Deus, a unir a nossa vida à palavra, a perceber que a nossa história de vida, ela tem origem junto com a palavra de Deus. Nós temos uma maneira muito bonita de fazer essa memória de fé, que é o louvor. Abrir o nosso coração ao louvor do Senhor, a reconhecer de que a minha história, de que a tua história começa com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela se torna vida, e o louvor vai nos fazendo tomar posse disso. E nós somos chamados a unir essa memória de fé, a essa memória bíblica, a essa memória onde nós vamos recordando a manifestação do poder e da graça de Deus, que vai fazendo com que a nossa fé ela cresça e amadureça. Somos chamados a unir tudo isso a uma memória de amor, a fazer memória com afeto. Para Santo Agostinho, ele coloca no mesmo plano memória e amor, e ele relata que o amor-memória é o amor que faz memória ao lembrar,
que faz memória ao ser lembrado e se enche de gratidão ao lembrar. Quando Santo Agostinho ele vai, no livro das suas confissões, falando sobre a presença de Deus em nossa memória, dizendo que nós encontramos Deus na memória, na medida em que encontramos a verdade, ele nos diz: eis o espaço que percorri em minha memória para buscar-te, Senhor, e não te encontrei fora dela. Nada encontrei referente a ti de que não me lembrasse desde te conheci, porque desde então nunca mais me esqueci de ti. Onde encontrei a verdade, aí encontrei meu Deus, que é a própria verdade. Portanto, fazer memória é fazer memória com gratidão, de reconhecer, de encontrar a Deus também na nossa história, também no fazer memória. Nós encontramos nas nossas memórias a presença de Deus, encontrando a verdade que é Deus. E quando nós fazemos memória, na nossa história também devemos submeter tudo isso a Deus. Ao fazer memória, tudo submeter a Deus, para que nós possamos, pela memória de Deus e de seus benefícios, viver a esperança. Portanto, fazer memória alimenta e renova a fé, gera em nós um olhar confiante de esperança, reordena a nossa vida para o amor. E nós podemos, no fazer memória, ir percebendo que descongelar o nosso passado é importante para um futuro de esperança e para que, usando da nossa liberdade no presente, nós possamos sempre escolher pela vontade de Deus, por aquilo que é o bem. Recordar é uma tarefa primordial na vida do cristão e nós devemos fazer isso, porque fazer memória é nada mais do que atualizar a presença de Deus em nossa vida. O Papa Francisco, ele, falando em uma das suas pregações sobre o fazer memória, ele disse que fazer memória faz bem ao coração do cristão. Fazer memória do próprio caminho. Fazer memória de como o Senhor nos conduziu até aqui, de como Ele nos trouxe pela mão. De todas as vezes, inclusive também, que por meio da nossa liberdade, nós dissemos ao Senhor: afasta-te, eu não quero, e o Senhor respeitou. Fazer memória irriga a nossa vida e liberta o nosso coração. E nós somos convidados, neste primeiro momento desse curso, a nos colocar para fazer memória. E nós não devemos fazer isso de qualquer jeito. E nós vamos fazer com o auxílio do Espírito Santo. Vamos clamar o Espírito que venha nos ajudar a voltar com o Senhor na nossa história e nós percebermos com Ele a sua presença, vendo por onde o Senhor nos trouxe até aqui, como o Senhor nos arrastou, como o Senhor conduziu a nossa vida. É com o auxílio do Espírito que nós vamos fazer memória. E eu te convido a fechar os teus olhos e a se colocar diante da presença do Senhor, para juntos clamarmos o auxílio do Espírito. Coloque-se diante do Senhor com toda a tua história, com a tua vida, com o teu passado, com aquilo que você vive hoje. Vamos suplicar a graça do Espírito para que Ele venha nos auxiliar neste caminho de fazer memória. E com essa música vamos clamar a graça do Espírito, a sua presença no meio de nós. Quero viver sem nada temer, entregue ao amor poder crescer. Seguir ao seu encontro. Vem Espírito Santo, vem em mim,
presença do Espírito, suplique essa graça de poder perceber a presença do Senhor, a sua mão a te conduzir. Suplique a graça de neste tempo mergulhar na tua vida, no teu passado, sem medo, sem receio. Vem Espírito Santo, derrama essa graça sobre nós. Vem Espírito, fazer-nos viver esse processo de autoconhecimento, de retornar a nossa história com o Senhor. Vem Espírito Santo, faz-nos reconciliar, leva-nos a essa experiência de descongelar o nosso passado, para que o nosso presente seja irrigado, para que nós tenhamos fecundidade. Vem, Espírito. Vem ser meu tudo, visitar meu nada. Vem, Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, renova-nos com a tua presença e leva-nos, Espírito Santo, a conhecer a verdade de que fomos feitos, o amor do Senhor, a nossa origem e todo o caminho de amor com que o Senhor fez que trilhássemos até estar aqui. E você pode, com as suas palavras, louvar e bendizer ao Senhor, porque você foi criado por amor, para o amor, a imagem e semelhança dele. Porque você tem uma história, porque você tem um passado, que não é um rio congelado, que não é uma pedra de gelo, mas um passado que tudo aquilo que você viveu irriga. Você foi criado por amor, para o amor. Louve ao Senhor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque você tem uma história, porque você tem um passado que não é um rio congelado, mas uma história de vida. Onde a presença do Senhor, a sua providência e o seu amor se manifestaram. Você tem uma história marcada pela presença do Senhor e tudo aquilo que você viveu, mesmo os momentos mais difíceis de dor e sofrimento, foram marcados pela presença do Senhor, que nunca foi indiferente à tua história, que nunca foi indiferente a tudo aquilo que você viveu e que não é indiferente ao que você vive hoje. Muito obrigado, Senhor. E com o nosso coração, assim, cheio de gratidão, nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje. Não se esqueça de aprofundar toda essa experiência em oração, seguindo o roteiro proposto pelo livro. No PDF que você recebeu, tem a orientação da semana, dos exercícios que você precisa fazer. E nós nos encontraremos na próxima semana para darmos continuidade ao nosso curso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.